Olá, eu sou o Júlio de Lima e hoje vim a você falar um pouco sobre o que eu preciso saber sobre Java para começar a automatizar os meus testes utilizando o Selenium WebDriver. Bom, esse vídeo é uma ideia que eu tive já há muito tempo e que eu só consegui aplicar agora. Dentro dessa apresentação eu vou mostrar a você alguns conceitos e também te mostrar de forma prática e bastante didática o que você precisa saber exatamente sobre Java para começar a automatizar os seus testes utilizando esse framework tão conhecido que é o Selenium WebDriver. Bom, esse vídeo é para aquela pessoa que já atua na área de testes, que pensa em evoluir um pouco mais os seus conhecimentos sobre automação de testes e que tem aquele receio de será que eu sei o suficiente para começar a escrever meu primeiro teste? Bem, é sobre isso que nós vamos discutir durante esse vídeo. Bem, o que vocês vão ver em todo esse material não é um curso de Java, certo? Você vai aprender alguns dos conceitos que você precisa conhecer apenas para iniciar a automação dos seus testes. É claro que você vai precisar, no decorrer do seu caminho, buscar mais conhecimento, ler alguns livros sobre Java, assistir alguns vídeos sobre a linguagem, porque ela é muito extensa e o que nós vamos ver aqui é apenas o que você precisa para começar a automatizar os seus testes. Tudo bem? Bom, espero que você goste, deixe os seus feedbacks no vídeo, também entre em contato comigo através do meu e-mail, que é im@juliodelima.com.br. E também você pode me seguir nas redes sociais. O meu Twitter é Júlio de Limas, e no LinkedIn e no Medium você também me encontra através do meu nome ou mesmo desse meu usuário que é o Júlio de Limas. Bem, vamos lá. Como eu disse a vocês, este não será um curso de Java. O objetivo principal é apresentar alguns dos conceitos que você precisa saber para começar a automatizar os seus testes. Bem, eu deixo aqui para vocês um link da Loiane Groner. Ela é uma palestrante, também escritora, bastante influente dentro da área de desenvolvimento de software. Eu criei um bit.ly que leva diretamente a um curso de Java que ela ministra no YouTube. Então você pode acessar bit.ly/curso Java Loiane Groner. Bem, nós estamos falando sobre um framework, que é um framework de automação de testes, e como eu disse para vocês, é o Selenium WebDriver. Bem, ele é um framework open source, originalmente escrito em Java, mas que hoje já tem suas distribuições em diversas linguagens de programação. De forma nativa, nós temos o C#, o Ruby, o Python, e também há distribuições específicas para algumas linguagens, como por exemplo o PHP. Então você consegue encontrar esse framework dentro de qualquer uma dessas linguagens ou outras além destas. Para você saber um pouco mais, você pode acessar o site seleniumhq.com e ter acesso a quais são as linguagens que oferecem suporte ao Selenium WebDriver. Bom, basicamente o que ele faz é reproduzir as ações de um ser humano em uma aplicação web. Então o que você vai ver são algumas ações como abrir um browser, clicar em um determinado elemento, digitar em um determinado elemento, obter informações sobre um determinado elemento, como por exemplo, qual é o texto contido nele, qual é o valor contido nele, qual é o valor da propriedade size desse determinado elemento. São essas informações que você consegue ter a partir do Selenium WebDriver. E aqui eu deixo para vocês um código mostrando mais ou menos como esse framework funciona. Então veja só. Nós temos aqui logo no início a instanciação de um objeto Chrome Driver. Então ele instancia aqui um Chrome Driver dentro dessa variável WD, que é do tipo WebDriver, e a partir desse momento, quando essa primeira linha é executada, o navegador web Chrome é aberto, uma instância dele é aberta. E uma vez que ele está aberto, você consegue então gerenciar as suas configurações, como por exemplo, existe esse comando aqui que é o wd.manage.window.maximize, que vai fazer com que a janela seja maximizada. O wd.manage.timeouts.implicitlyWait,
ele vai determinar qual é o tempo limite de espera para um determinado elemento ser exibido na tela. E aqui diz que o tempo de espera implícita é de 5 segundos. Então, se até em 5 segundos um determinado elemento não aparecer na tela, vai ser lançada uma falha e o seu teste falharia. Nós temos também aqui a instanciação de um elemento, de um objeto WebDriver Wait, que serve basicamente para você definir um tempo de espera, e nesse caso aqui é o que nós chamamos de tempo de espera explícito, porque você instancia uma variável e aí em um determinado ponto você pode pedir que o WebDriver aguarde por um determinado tempo, nesse caso 10 segundos. Já o tempo implícito não, para qualquer elemento ele aguardaria 5 segundos. Bem, logo abaixo nós temos ali uma seção onde tem a navegação em um determinado site. Aqui nesse caso o Quick Loja, que é uma aplicação exemplo que nós utilizamos aqui. Bem, o método .get faz com que você navegue para uma determinada URL. Logo depois nós vemos a instanciação de um determinado elemento aqui chamado denominado WebElement, que tem aqui a variável campo usuário. Bem, ela recebe aqui, como vocês podem ver, um wd.findElement, que basicamente identifica um elemento na tela. O findElement trabalha com, ele aguarda uma estratégia, e aqui nesse caso a gente está utilizando a estratégia byId. Então, ele procura um elemento na tela que tem o ID igual ao usuário login. Uma vez que nós fizemos isso, a variável campo usuário passa então agora a ser o próprio campo usuário login. E aí nós podemos então, como vocês veem na linha abaixo, usar o método sendKeys para digitar a palavra teste naquele determinado campo. Já na linha abaixo a gente vê a mesma ação, né, de digitar, só que de uma forma um pouco mais resumida, né? Então tem ali um wd.findElement byId usuário senha. Então ele encontra o elemento usuário senha e em seguida já digita o número 123 lá dentro. Na linha abaixo ele clica no botão que seria o botão de efetuar o login. Já na linha abaixo, onde nós vemos ali o comentário aguardando o link sair, que apresenta sucesso ao lugar, ele está utilizando aquela espera explícita que nós utilizamos lá em cima, que é o objeto WebDriver Wait, onde ele aguarda, utilizando aqui essa estratégia Presence of Elements Located, que é uma presença do elemento que tenha, né, utilizando ali o by, um texto, que seja um link que tem um determinado texto, que é o texto sair, e ele aguarda quanto tempo? Ele aguarda 10 segundos, como nós vimos lá em cima, né, na instanciação do objeto WebDriver Wait. Já na linha abaixo, nós vemos que nós estamos fazendo uma validação se a tela secreta foi apresentada. Então, dentro de uma variável do tipo string, que é o URL esperado após o login, nós recebemos um determinado texto, né, que é o URL que aparece logo após você fazer o login nessa determinada aplicação, que é o Quick Loja. E no fim, a última linha, nós vemos a utilização do objeto assert, que é um objeto que possui diversos tipos de validações. E ali nós estamos utilizando uma das suas validações, que é a asserção assert equals, que basicamente verifica se um determinado valor é igual a outro. Veja que ali dentro do assert equals ele espera dois parâmetros. E a gente passou o parâmetro, o primeiro parâmetro como sendo um WD, que é o nosso Chrome, né? .getCurrent URL, que é para pegar a URL atual, e o segundo parâmetro, que é o URL que nós esperávamos ver nesse determinado momento, e aí então esse assert.assert equals faz a validação. A URL atual é a URL esperada? E se sim, o seu teste passa. Bom, pode ser que você não entendeu nada aqui nesse código, pode ser que você entendeu alguma coisa, na verdade, tudo vai depender de qual era o seu conhecimento em Java. Eu chamo de treinamento, né, mas é apenas um mini treinamento, um micro treinamento talvez. Ele vai levar você a entender o que de Java nós tivemos nessas linhas de código aqui, certo? A ideia é que depois que você terminar de assistir esse vídeo, você possa então entender quais foram os conceitos de Java que foram utilizados aqui, para que você não fique perdido na hora de construir o seu próprio teste. Essa é a ideia. Bom, vamos lá?
Nós vamos começar aqui com um conceito bastante básico e também disponível em diversas linguagens de programação, que é o conceito de variáveis. Bem, variáveis são elementos utilizados para armazenar um determinado valor em si, certo? E ela é determinada como variável porque, por exemplo, na linha 1 você pode dizer que essa determinada variável recebeu o valor Júlio. E na linha 2, você pode falar que essa mesma variável recebeu um outro valor, que foi o valor Priscila, por exemplo. Na linha 3, você pode falar que aquela mesma variável recebeu o valor Isabelle. Então ela é variável. O que tem dentro dela pode ser alterado com o decorrer da execução de um determinado programa que você constrói. Toda variável tem um determinado nome. Então, no caso dessa variável que eu dei o exemplo agora, nós poderíamos ter então a variável nome, que recebeu na primeira linha Júlio, depois na segunda linha recebeu Priscila, e na terceira linha recebeu Isabelle. Bem, já aproveitando o gancho, o que aconteceria? A partir da terceira linha, a variável nome teria somente o texto Isabelle, apenas o valor Isabelle, porque nós atribuímos um valor novo àquela determinada variável. Então no início era Júlio, depois Priscila e por fim se tornou Isabelle. Bem, existem diversas linguagens de programação, mas como nós estamos falando de Java, em Java toda variável tem tipagem forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma variável e ela tem que ter um tipo específico. Essa variável aqui é uma string, essa variável aqui é uma int, essa variável aqui é um booleano, certo? É necessário determinar um determinado tipo para aquela variável. Então, se a variável é do tipo string, ela só vai receber texto, somente texto. O que é diferente de outras linguagens que não têm tipagem forte, como por exemplo o JavaScript. No JavaScript você pode chamar uma variável de nome e atribuir o valor Júlio a ela, e na linha abaixo você atribui o valor 1 a ela, que é inteiro e não string, né? Que é inteiro e não texto. Já na linha abaixo, você pode atribuir àquela mesma variável um outro valor, como por exemplo um booleano. Né? Então ela não tem tipagem forte, diferente do Java que tem a tipagem forte. E como funciona a declaração e atribuição de valores a uma determinada variável? Funciona como nós vemos nesse próximo exemplo. Você define qual é o tipo da variável. Então aqui a gente está declarando uma variável que é do tipo int, que é um inteiro, ou seja, um número. Logo após, você dá um espaço e digita o nome da variável. Então você vai colocar o nome que você quiser nessa variável. Eu estou chamando ela aqui de quantidade. Dou mais um espaço e digito igual. E dou mais um espaço e digito qual é o valor daquela variável. Então veja que essa daqui é a variável quantidade, que é do tipo inteiro, e que dentro dela agora possui o valor 55. O que não te impediria de, na linha abaixo, você atribuir um outro valor àquela determinada variável, dado que ela é uma variável, certo? Então poderia ter na linha 1 a quantidade recebendo 55, na linha 2 ela recebendo 50, na linha 3 ela recebendo 44 e assim em diante. Tá? O que eu deixo de observação para vocês aqui é o seguinte. Nesse momento a gente está declarando a variável e atribuindo um valor a ela. Então quando eu declaro a variável eu tenho que colocar o tipo. Mas uma vez que ela já existe, eu não preciso mais colocar o tipo nela, certo? Então se eu fosse colocar o valor 55 na variável, ficaria desse jeito que nós vamos aqui na tela. Mas na linha de baixo, se eu quisesse atribuir o valor 45, eu poderia simplesmente colocar quantidade e recebe 45. Se na linha 3 eu quisesse diminuir o valor dela para 10, então ficaria quantidade e recebe 10, certo? Eu só defino o tipo na primeira vez que eu estou declarando aquela determinada variável. E aqui nós temos quais são os tipos mais comuns quando nós estamos utilizando o Java para a automação. São esses daqui, string, que são caracteres alfanuméricos, ou seja, texto, número, pontuação, caracteres especiais. E nós temos aqui também o int, que é o tipo numérico. Nós temos também aqui o boolean, que é para receber valores verdadeiro ou falso. Em Java, true ou false. Já o objeto qualquer, que seria um objeto de qualquer natureza. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse objeto de qualquer natureza com o decorrer aqui do nosso
treinamento, micro treinamento. Bem, os tipos mais comuns em automação de testes nós já vimos, né? Que é string, int, boolean e um objeto qualquer. Aqui então nós temos um exemplo de como declarar variáveis e já atribuir algum valor a elas. Então nós temos aqui a variável nome, que é do tipo string e que está recebendo o valor Júlio, entre aspas duplas, porque é uma string, lembre-se disso. Todas as vezes que você for atribuir a uma variável string um determinado valor, ele tem que estar entre aspas duplas. Nós temos aqui também a variável quantidade, que é do tipo int, ou seja, do tipo inteiro, que está recebendo 10. Quando nós estamos falando de int, o valor é passado sem aspas duplas. Na verdade, guarde isso. O único valor que é passado entre aspas duplas é um valor de texto. Bom, boolean, nós temos aqui então o recebimento, a atribuição do valor true dentro da variável de nome terminou, que é do tipo boolean. Ela poderia também receber false. E nós temos aqui, por fim, uma variável chamada campo, que é do tipo objeto qualquer. E nós temos aqui, então, a atribuição a ela do valor novo objeto qualquer, ou seja, new objeto qualquer. Não se preocupe agora com essa definição de que é objeto. Nós vamos aprender isso um pouco mais à frente, tudo bem? Algo que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Aqui nós temos o tipo int, que eu estou apenas dizendo que ele é um inteiro, tá? Se vocês forem depois procurar, vocês vão perceber que existem outros tipos também que são de valores inteiros e que têm ranges específicos de valores, né? Qual é a quantidade de números que você pode utilizar dentro de uma variável do tipo int, dentro de uma variável do tipo long, dentro de uma variável do tipo byte. Tá? Só que, como eu disse para vocês, isso não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é mostrar para vocês, numa abordagem de automação, o que você precisa saber sobre Java, tudo bem? Mas, volto a dizer, pesquisem, procurem mais e vocês vão com certeza adquirir muito mais informações sobre essa linguagem que é tão boa e que é tão produtiva. Bem, vamos falar um pouco aí sobre as variáveis daquele tipo objeto qualquer que eu disse para vocês. Quando eu digo objeto, realmente é um objeto, tá, pessoal? Entendam como um ventilador sendo um objeto, um armário sendo um objeto, um computador sendo um objeto, e também nós temos ali um objeto que poderia ser a árvore. As árvores somos nós. Brincadeira. Bom, vamos lá. Nós temos então, imagine um objeto árvore. O que esse objeto árvore pode fazer? Né? Quais são as características desse objeto árvore? Vamos pensar. Qual é o tipo de fruto que a árvore dá? Qual é o nome dessa árvore, na verdade? Qual é, sei lá, a cor dessa árvore? A gente tem diversos atributos que uma árvore pode ter e que todas as árvores que existem por aí têm. Na verdade, esses três que eu falei são atributos que todas as árvores têm. Agora, existem ações que essas árvores podem fazer, como por exemplo, balançar, não é verdade? Crescer, dar frutos, são ações que essa árvore pode fazer. Então o objeto ele sempre vai se destacar por isso, ele tem ações que pode realizar e ele também tem suas características, né? Seus atributos, suas propriedades, tudo bem? Só que se a gente tem um objeto árvore, a gente não precisa, não obrigatoriamente pode afirmar que apenas macieiras são árvores, na verdade. Porque, na verdade, um eucalipto também é uma árvore, uma jabuticabeira também é uma árvore. Então, quando eu digo para vocês que vocês podem ter uma variável que é do tipo objeto qualquer, é isso que eu estou dizendo para vocês, olha só. Eu tenho uma variável que é do tipo árvore e que ela é que o nome da variável é macieira e que dentro dela existe uma árvore. Nós temos aí uma outra variável chamada eucalipto e que ela também é do tipo árvore e que ela está recebendo dentro de si uma árvore. Temos aí também uma variável jabuticabeira, que é do tipo árvore, que ela está recebendo também uma nova árvore, entenderam? Então a gente pode ter ali variáveis que têm um tipo objeto, certo? Como nós vimos aqui.
Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é por exemplo, o objeto notebook, na verdade. Qual é a quantidade de polegadas que ele tem, qual é a cor dele, na verdade, qual é o sistema operacional que está nele, qual é a memória, e ele também tem algumas ações, né? Ligar, desligar, não é mesmo? Então a gente poderia ter aqui também diversas variáveis do tipo notebook, que poderia ser a variável ASUS, a variável MacBook, na verdade, a variável Dell, né? Que poderiam ser aí todos do tipo notebook. Bem, volto a dizer que a gente vai ainda conhecer um pouco mais sobre isso lá na frente, tá bom? Mas lembre-se que você pode então criar variáveis que são do tipo de um determinado objeto. Bem, o que são métodos? Métodos são as ações que eu disse para vocês que um objeto tem, né? Então quais são as atividades que um determinado objeto pode fazer. Então no caso aí de um objeto, por exemplo, celular, você tem a opção discar, você tem a opção atender, você tem a opção, sei lá, enviar mensagem. São todas ações que você pode fazer, que um determinado celular pode fazer. Essas ações são denominadas aqui métodos. Bem, o que um método então ele faz? O que um método na verdade ele é? Ele é um bloco de programação e que dentro desse bloco de programação você pode colocar uma série de códigos, né, escritos em Java aí, que vão ser executados sempre quando você os requisitar. É possível enviar parâmetros para dentro desses métodos, sempre que você tiver necessidade de executá-los. Então, por exemplo, eu poderia ter um método que é o método ligar, que simplesmente liga. Então, quando eu clico lá, quando eu uso o método ligar, ele vai fazer com que aquele determinado objeto seja ligado, certo? Agora, eu poderia ter um outro objeto, por exemplo, o objeto teclar do notebook. E o objeto o método tocar do objeto notebook, ele precisaria de um parâmetro, né? Que é, por exemplo, teclar aonde, né? Teclar onde? Teclar na tecla J. Então eu passo por parâmetro J para ele teclar em J. Teclar F4. Então ele sabe que tem que teclar no F4. Então veja que o método teclar, ele sempre vai ser de pressionar aqui alguma das teclas, certo? Só que o parâmetro que eu passo para esse método que me diz em qual das teclas que ele vai teclar, certo? Quando um método termina de ser executado, ele pode ou não retornar informações. Então volto a dar o exemplo do método ligar do notebook, que simplesmente liga o dispositivo, né? E ele poderia ou não retornar. Então nesse caso, olha só o método ligar. Quando eu ligo, ele liga o dispositivo e me retorna algo. O que? Me retorna na tela uma determinada informação. Não é verdade? Então isso poderia ser um método que retorna algo. Agora vejamos o método desligar. Ele não me traz nenhuma informação nova. Eu desligo e pronto. O dispositivo não vai me trazer informação alguma, né? São alguns exemplos aí de métodos, tá? Se a gente fosse colocar, utilizando o mesmo conceito, sei lá, alguma ação que realmente é utilizada na programação, a gente poderia falar o seguinte: eu posso ter um método somar que vai lá e soma dois valores e apresenta na tela o resultado, certo? Só que da mesma forma eu poderia ter lá o método somar que soma os dois valores e dá para mim o resultado. Então olha só, é diferente. Um mostrou na tela, o outro deu para mim o resultado. Então quando ele me dá o resultado, eu poderia utilizar ele para fazer outros cálculos e depois trabalhar ele de uma outra forma, certo? Então a gente tem aí métodos que retornam algo ou métodos que não retornam nada. Bem, a gente tem aqui então dois exemplos de métodos. Um método que não retorna nada e um método que retorna um inteiro. Então veja, essa palavra aqui, void, ela serve para descrever um método que não retorna nada. Então veja só, void, este é meu nome, eu estou dizendo que eu estou criando um método, este é meu nome, que é do tipo void, ou seja, não retorna nada, certo? Lembrando que retornar é
trazer uma informação para que eu possa reaproveitá-la posteriormente, tá bom? Então aqui nesse caso, esse método, este é meu nome, que é do tipo void, ele simplesmente apresenta o nome na tela. Então jogou na tela, eu não posso mais utilizar aquele nome. Ele simplesmente jogou na tela, certo? E olha só que interessante, ó. A forma de descrever o método é se o método retorna ou não alguma coisa. Então eu disse aqui void, quer dizer que ele não retorna nada. Eu tenho aqui, este é meu nome, que é o nome do método. E tenho aqui, ó, entre parênteses, se é necessário passar ou não parâmetros para esse método. Então veja que nós estamos passando aqui um parâmetro, que é o parâmetro nome, que é do tipo string. Ou seja, sempre que alguém for chamar o método este é meu nome, ele vai ter que passar um nome aqui dentro do parênteses. E nós vemos aqui, ó, que esse nome que vai ser passado dentro do parênteses foi atribuído a essa variável nome. E aqui embaixo, dentro, olha só, tem o abrir aqui, que é o abrir chave, e o fechar aqui, que é o escopo desse método. Eu tenho esse método aqui, system.out.println, que em Java é para mostrar algo no console, certo? Então, olha só, eu quero mostrar o nome no console, certo? Então, essa daqui é uma definição de um método que não tem, né, que não retorna nada. Agora vamos ver um método que retorna algo. Olha só o jeito que ele é descrito. Int, ou seja, eu quero retornar um inteiro. Espaço, nome do método, qual é a minha idade. E olha só, ele não passa nenhum parâmetro. E eu abro aqui o escopo desse método e retorno 30. Ou seja, todos os métodos que são diferentes de void, eles têm que retornar alguma informação que seja do tipo do método que você declarou. Então, se é um método int, qual é a minha idade, no return você vai ter que retornar um número. Então, vejam só. Este é meu nome passando 555 mostraria o número 555 no console. Este é meu nome passando por parâmetro Priscila mostraria o texto Priscila na tela. E esse método aqui, este é meu nome, passando o parâmetro Isabelle, mostraria na tela o texto Isabelle. Já esse aqui abaixo, olha só, é o método qual é minha idade, tá vendo? Eu não passo parâmetro nenhum para ele. Por quê? Porque ele não, na definição não tinha a necessidade de passar parâmetros. E o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando esse método qual é minha idade. E o que vai acontecer? No lugar desse método, é só você imaginar que ele vai retornar aquilo que tinha no seu retorno. Lembra-se? 30. Então aqui no lugar do qual é a minha idade vai aparecer o número 30. E aqui nós temos um system.out.println para mostrar no console o número que veio desse retorno aqui, que é o 30. Então tanto esse quanto esse método, eles simplesmente mostraram algo na tela e eu não pude usar a informação que estava lá dentro. Já aqui não, ó. O método retornou o número e eu uso esse número dentro de um outro método. Agora, bom, se você prestou bem atenção, deve ter percebido que essa linha aqui vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu passei aqui 555, que é um número, e um 555, que é um int, e não um string. Olha só aqui na definição do método, lembra? Você falou o parâmetro string nome. Se você falou que é string, não pode passar 555, senão ele apresenta um erro na hora da execução. Interessante, né? Por isso que o Java tem tipagem forte, para te ajudar a identificar esse tipo de problema aqui. Então, se você disse que um determinado parâmetro do método é string, somente strings vão passar aqui. Então, Priscila e Isabelle, olha aspas duplas, poderiam ser passados aqui dentro desse método. Interessante, né? Bem, o que são objetos? Objetos são elementos que possuem atributos, né? Os atributos também são conhecidos como propriedades. E além de atributos, ele tem também métodos. Os atributos de um objeto podem ser, por exemplo, a cor desse objeto, a altura desse objeto, a largura. E os métodos são as ações que ele pode realizar. Por exemplo, um objeto humano pode saltar, pode andar, pode falar, certo? Um objeto computador pode ligar, pode desligar, entenderam? Então esses daí são os métodos. Então atributos são as propriedades, são as características. Já os métodos
são as ações que aquele determinado objeto pode realizar. Então vamos olhar aqui para o Chrome agora, olha só. Nós temos aqui o objeto Chrome, certo? Quais são os atributos do Chrome? Nome, que vai ser Chrome. Instâncias abertas, que é a quantidade de instâncias do Chrome que existem abertas. Se ele dá suporte a plugins, sim ou não. Tá? Qual é o título da janela, qual é a página que está aberta. Então, esses daqui são atributos. E os métodos? Navegar para um site é uma ação que o Google pode fazer, então é um método. Voltar para a tela anterior é outro método. Mostrar código-fonte é um outro método. Atualizar a página é outro método. E fechar também, que seria outro método, entenderam? Os métodos, então, são as ações. Esses atributos, eles têm os tipos do atributo, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o nome, que é string, a quantidade de instâncias abertas, que é um inteiro, os plugins, que são um boolean, o título da janela, que é string, a página aberta, que é string, e nós temos aqui os métodos, que, como eu já disse para vocês antes, ó, podem ou não retornar algo. Então o método navegar para um site é void, ele vai e navega para aquele determinado site. O método voltar também é void, ele volta para a tela anterior. Né? O método atualizar página também é void, porque ele simplesmente atualiza. Ao fechar é a mesma coisa. E já o método mostrar código-fonte, olha só, ele é do tipo string. Então, sempre quando eu executar o método mostrar o código-fonte, ele vai me devolver a informação de qual é o código-fonte da página, e eu vou poder utilizá-lo em outro momento. Certo? Então, vejam que esses daqui são, então, os atributos e os métodos desse determinado objeto. Só lembrem o seguinte, tá, pessoal? Esses parâmetros não são parâmetros que existem realmente no objeto, tá? Pode até ser que existam aqui por coincidência, mas são métodos e atributos que eu coloquei apenas para deixar esse micro treinamento aqui de uma forma mais didática, tá bom? Então, só lembrando aí, ó, tipo do atributo. Aqui nesse caso é string, aqui é int, boolean, string. Métodos que não tem retorno, que são void. Método que retorna algo, aqui no caso um texto, que é o string. Chrome é o nome do objeto. E o objeto é o próprio Chrome. E o que são classes? Bem, porque objetos a gente já entendeu, né? Mas o que são classes? Classes descrevem as características de um objeto. Ou seja, seus atributos e os seus métodos. Possuem modificadores públicos ou privados. A gente já vai entender o que são públicos e privados. Veja só. Modificadores privados fazem com que o elemento só possa ser utilizado dentro do escopo em que se encontra. Certo? Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá um objeto Chrome e que o método mostrar código-fonte seja privado. Somente o que está dentro de Chrome pode utilizar esse método mostrar código-fonte. Se eu vier através de uma outra classe qualquer, por exemplo, de um outro objeto qualquer, por exemplo, o objeto notebook, e tentar fazer o uso do método mostrar código-fonte, ele não vai deixar, porque esse método tem um modificador privado. Agora vamos pensar no modificador público, tá? Digamos que eu tenha lá então um método navegar para um site do Chrome e eu queira navegar para um site a partir do meu notebook. Então eu posso no meu notebook fazer o uso do objeto Chrome e navegar para um site, porque é um método público, certo? Então privados é somente dentro do próprio objeto e públicos podem ser requisitados a partir de outros objetos. A gente vai ver alguns exemplos disso que talvez torne mais fácil o entendimento para você. Bom, eu disse para vocês que a classe é apenas uma descrição das características do objeto, não é verdade? Então veja lá, ó. Da mesma forma que a gente tinha aqui antes uma visão de que é o objeto e quais são os seus atributos e os seus métodos, tem uma forma em Java específica de declarar isso, que é essa daqui, ó. Bom, estou descrevendo uma classe que vai ser pública, ou seja, pode ser requisitada por qualquer um, que vai se chamar Chrome. Então eu defino aqui com o abre-chave, que vem daqui de cima até aqui embaixo.
Tudo que está aqui dentro é definição da classe Chrome. Então olha lá, ó, ele tem aqui ó, os seus atributos. String nome, que eu disse aqui que é privado. Int instâncias abertas, que eu disse que é privado. Boolean plugins, que é privado. String título da janela, que vai ser público. E string página aberta, que vai ser private. Então veja, se eu tivesse no objeto notebook e fizesse uso do objeto Chrome, a única informação que eu conseguiria obter do Chrome seria o título da janela. Porque esse é o único atributo que é público, entenderam? Então eu poderia só, a partir do objeto notebook, saber qual é o título daquela determinada janela do Chrome. Todos esses demais aqui que são privates só podem ser utilizados aqui dentro dessa classe pelos métodos da classe Chrome, entenderam? Bem, nós temos aqui alguns métodos, ó, lembra da definição do método? Void, ou seja, esse método não retorna nada. O nome do método é navegar e ele necessita de um parâmetro que é o string site. Então, todas as vezes que eu for fazer o uso do método navegar, eu tenho que falar para qual site eu quero navegar. Então, olha só que interessante. E esse método é o método público. Ou seja, se eu estou no objeto notebook e faço uso do objeto Chrome, eu posso navegar para algum determinado site porque ele é um método público. A mesma coisa acontece com o voltar, olha só, é um método público também. Então, de um outro objeto eu posso voltar para a página anterior do Chrome. Também posso mostrar o código-fonte, olha só, ele não tem void aqui, ele tem string. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando rodar esse determinado código aqui, esse determinado método aqui, ele vai retornar para mim um texto, e eu vou poder utilizar esse texto em algum lugar. Eu tenho aqui dois outros métodos voids, que é o atualizar página e o fechar, que ambos são métodos void e públicos, certo? Entre o abrir e o fechar da chave é onde eu descrevo o que esse método vai fazer. Então, navegar para um determinado site depende que eu abra o Chrome, que eu navegue para uma determinada página, não é assim? Então, aqui dentro do abrir e fechar do método navegar, eu colocaria quais são esses comandos. A mesma coisa aconteceria para o voltar, mostrar código, atualizar página e fechar. Então, isso daqui é a forma de descrever uma classe. Eu coloco quais são os seus atributos e quais são os seus métodos. Os atributos ou métodos que forem private só podem ser utilizados dentro da classe e os que são públicos podem ser utilizados por outras demais classes, outros objetos. Então, aqui é apenas a descrição, né, do que eu acabei de dizer. Os atributos nome, instâncias abertas, plugins e página aberta são privados, logo só podem ser utilizados pelos métodos da classe Chrome. Então, navegar, voltar, mostrar código-fonte, atualizar página e fechar podem ver qual é o nome, qual é instâncias abertas, qual é o plugin, qual é o título, qual é a página, porque eles estão dentro da classe Chrome. Já o atributo, título da janela e os métodos da classe Chrome são públicos, então eles podem ser utilizados dentro e fora da classe Chrome. Tá? Então, todos os que são públicos aqui podem ser utilizados aqui dentro ou por outros objetos que estejam lá fora. Como que eu faço para instanciar um objeto? Então veja, tem aqui a classe que eu defini, todas as características dela. Então agora para mim realmente sair daquilo que era apenas uma definição de um objeto e fazer com que ele realmente apareça, criar um objeto, olha o que eu faço. Chrome, que é, se você perceber aqui em cima, ó, o nome da classe, né? Espaço, a variável, o nome da variável, eu criei aqui uma variável chamada navegador Chrome, recebe new Chrome, e abre e fecha parênteses. Isso daqui fez com que, a partir de agora, a variável navegador Chrome se tornasse o Chrome, ou seja, a partir de agora, a variável navegador Chrome tem todos esses atributos e todos esses métodos. Então, olha só que interessante. Navegador Chrome, ponto. Então, o ponto é como eu faço para utilizar o método. Navegador Chrome, ponto, navegar. Lembra que o método navegar, olha só, ele esperava que você passasse um parâmetro, não é? Então, olha lá.
navegador Chrome.navegar e eu passo aqui para qual site eu quero navegar, certo? Logo em seguida, olha só o que eu faço. System.out.println, vocês vão lembrar que é o comando para apresentar algo no console. E dentro dele eu passo um parâmetro que é o navegador Chrome.nome, que é aquele atributo nome do objeto Chrome, né? E aí ele teria então que mostrar no console o nome do navegador. E aqui eu tenho um último que é o System.out.println, que é mostrar algo no console. E eu peço para mostrar, olha só, navegador Chrome.título da janela, que vai mostrar então o título da janela, certo? Então veja, métodos você tem que dar um ponto e o nome do método, parênteses, certo? E aí se ele tiver ou não ele tiver ou não parâmetros. Já as propriedades não, você digita apenas ponto, coloca o nome da propriedade. Nós temos aqui nome e título da janela. Só que se você prestou bem atenção, você acabou de descobrir que aqui é um erro, olha só. Porque o atributo nome, ele é privado. E se ele é privado, não é possível que você consiga aí utilizar esse determinado objeto. Bem, eu disse aqui objeto, mas na verdade é um atributo, né? Então o atributo nome, ele era private. Então como é private, eu não consigo utilizá-lo aqui, né? Eu teria então que utilizar algum outro atributo aqui, como por exemplo o atributo título da janela, que ele era o único atributo público lá da classe Chrome, certo? Bem, olha só, agora nós temos aqui outros navegadores. Nós temos aqui o Internet Explorer e temos também o Firefox, na verdade. E ambos são navegadores também. Então nós temos aqui o Chrome, mas também temos o Internet Explorer e o Firefox, que também são navegadores e que também, em tese, têm esses atributos, esses métodos, na verdade. A questão é a seguinte. Bom, o Internet Explorer já falou. Bem, eu mostro o código, mas não tenho suporte a plugins. Então, olha só, dentro daquela lista de atributos que era comuns a todos os navegadores, plugin já não é mais comum a todos. E aí vem o Firefox e fala, olha, eu dou suporte a plugins, beleza. Só que eu não gosto de mostrar nada, então não mostra código fonte nenhum. Então, de todas aquelas listas de atributos e métodos que eram comuns a todos, agora apareceram aqui esses dois navegadores, que é o Internet Explorer e o Firefox, que não fazem a mesma coisa que o Chrome faz, que é lidar com todos essas propriedades, esses atributos e métodos fracos. Bem, num caso como esse, a gente tem então um problema, na verdade. Os atributos e os métodos não servem para todos os navegadores, mas a grande parte deles serve. Então nós temos aí uma coisa chamada generalização e especialização. É possível ter classes que servem de base para outras classes. E essas classes aqui que a gente chama que a gente diz que elas podem servir de base para outras classes, elas geralmente têm características que são comuns a todas, na verdade. Então, nós tínhamos ali alguns atributos e alguns métodos que são comuns a todos os navegadores. Então, nós poderíamos ter uma classe que com apenas essas e essas serviriam de base para as demais, certo? As classes que utilizam essa classe base, elas são denominadas especializações dela, certo? Então, nós temos aí esse conceito de generalização e especialização. Então, olha só. A partir de agora, a gente tem um outro objeto aqui, que é um objeto chamado navegador. E esse objeto navegador, olha, você veja que ele não tem rosto, na verdade. Ele simplesmente é um navegador. É uma classe, um objeto bastante genérico, na verdade. Então ele tem aqui quais atributos? Nome, instâncias abertas, título da janela e página aberta. E quais são os métodos que ele tem? Navegar, voltar, atualizar página e fechar. Então veja que ele tem apenas quais são os atributos e métodos genéricos a todos. Então o que acontece? Nós criamos a classe desse objeto da forma bem tradicional mesmo. Então vou lá, public class navegador, que é a classe navegador. E aqui dentro eu ponho todos aqueles
atributos daquele determinado navegador. Veja que aqui ó, eu esqueci de colocar o título da janela como public, eu vou alterar aqui, só para a gente não perder aí aquela mesma linha de raciocínio que estávamos tendo, na verdade. Vamos lá, aí agora sim. Então nós temos lá o navegador, tendo lá os seus atributos private e public, né? E nós temos aqui também aqueles métodos que são publics, certo? Que são apenas os, como eu disse para vocês, os atributos e os métodos que são comuns aos 3 navegadores. E aí o que acontece? Uma vez que eu tenho essa classe, eu posso então, olha só, definir aqui uma classe para o Firefox. Então a forma de descrição é a mesma. Public, espaço class, espaço Firefox. Só que olha o que eu falo. Extends navegador. Sabe o que acontece quando eu uso esse extends navegador? A classe Firefox já vai possuir todos os métodos e atributos de navegador de forma implícita. Então eles não aparecem aqui, né? Os atributos nome, título da janela e etc. Né? E nem os métodos. Quero navegar, fechar e etc. Mas por ter esse extends aqui, ele já compreende que a classe Firefox vai ter todas as propriedades de navegador. E olha só que interessante. Nesse caso, então, o Firefox, não sei se vocês se lembram, mas ele falou, olha, eu até dou suporte a plugins, só que eu não mostro nada. Então o que eu faço? Eu, além de ter os métodos que já estão sendo herdados de navegador, eu tenho aqui, então, a declaração dos plugins, porque o Firefox dá suporte a plugins, entenderam? Então, além de todos aqueles métodos que já tem navegador, eu também tenho aqui a possibilidade de dar suporte a plugins. E vejam, além disso, o Firefox ainda poderia ter diversos outros atributos e métodos que fossem exclusivos dele. Então, tem aqui um atributo exclusivo do Firefox, que é do tipo string, um método exclusivo do Firefox, que é do tipo string, e outro método exclusivo do Firefox, que é do tipo void, ou seja, não retorna nada, entenderam? Então eu posso implementar aqui coisas que vão além das coisas que tem em navegador. Como que eu faço a instanciação do objeto Firefox? Da mesma forma que eu fazia do Chrome. Só que agora, né, claro, o tipo do objeto da variável aqui vai ser Firefox. Então Firefox, espaço, nome da variável, eu chamei de navegador FF, recebe new Firefox, certo? Então mesmo que eu tenha essa especialização aqui, né, que eu estou estendendo o navegador, ainda assim é uma classe Firefox. Então eu faço Firefox, navegador FF, new Firefox. Aí a gente tem lá o Internet Explorer, que mostrava o código-fonte, mas não tinha suporte a plugins. Então olha só que interessante, ó. A gente criou lá a classe Internet Explorer, que estende navegador. E aí aqui nós temos um método, que é o método mostrar código-fonte, porque ele só faz isso, ele só mostra o código-fonte, mas não tem atributo de plugins, né? E olha só que interessante, nós temos aqui também a possibilidade de ter um atributo exclusivo do IE. E como funciona a instanciação do objeto? Tipo Internet Explorer, porque o nome da classe é Internet Explorer. Dei um nome para a variável que é navegador IE, recebe new Internet Explorer, que é o nome da classe aqui, né, que é o nome do nosso objeto, vai ser Internet Explorer. E com o Chrome, como ficou? Public class Chrome extends navegador, ou seja, todos os atributos e métodos de navegador já estão aqui dentro do Chrome. E como ele dá suporte a plugins, nós criamos aqui o atributo plugins. E como ele mostra código-fonte, nós já colocamos aqui o método mostrar código-fonte. Ou seja, agora sim, o Chrome voltou a ter todas aquelas características que ele tinha antes. E ainda, olha só, eu ainda posso acrescentar outras funcionalidades, como eu fiz aqui, ó, public string, método exclusivo do Chrome. Certo, pessoal? E como que eu faço para instanciar um objeto? Chrome, espaço, nome da variável, né? Navegador Chrome, lembrando que isso daqui é o tipo, recebe new Chrome. Muito simples, né? Agora é o seguinte, ó, como a gente está lidando com generalização e especialização, se você for pensar o que aconteceu,
tanto o Chrome, quanto o Firefox, quanto o Internet Explorer estão utilizando como base para si um navegador, não é verdade? Então todos eles são, vamos chamar assim, de descendentes de navegador, certo? Todos eles utilizam, fazem uso do navegador, que são aquela série de métodos e atributos que são genéricos a todos. Então olha só o que eu posso fazer em Java. Eu posso instanciar aqui o objeto Firefox dentro de uma variável que é do tipo navegador. Então eu falo, olha, o tipo da variável é navegador e o nome da variável é navegador FF. Então dentro dessa variável eu recebo new Firefox. Eu posso também ter uma outra variável navegador, né, que é o nome dela navegadoria, que recebe o Internet Explorer. Da mesma forma que eu posso ter aqui uma outra variável que é do tipo navegador, que é navegador Chrome, que recebe new Chrome. Isso daqui só funciona porque tanto o Firefox, quanto o Internet Explorer, quanto o Chrome, pessoal, eles são do tipo navegador, tá bom? Eles estendem a classe navegador. Agora olha só que interessante, tá vendo aqui? Eu esqueci aqui, ó, desse espaço. Isso daqui, pessoal, não tem, tá em Java. O nome da classe, ela é colada, certo? E como vocês podem ver aqui, ó, sempre a primeira letra de cada palavra dentro da classe é colocada de forma capitalizada. E nas variáveis, sempre a primeira letra é minúscula e as demais palavras têm a sua primeira letra maiúscula, certo? Como por exemplo aqui, ó, navegador Chrome fica navegador com N minúsculo e Chrome com a letra maiúscula, enquanto o nome das classes sempre tem a primeira letra maiúscula, como vocês podem ver aqui. Certo? Então lembrem disso. Uma classe que estende a outra pode ter a instanciação do objeto como sendo o tipo da variável base, certo? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre métodos estáticos. O que são métodos estáticos? Métodos estáticos são um tipo de método que, quando declarados como estáticos, você não precisa fazer a instância do objeto como a gente aprendeu a fazer até agora, né? Olha só, para que a gente possa usar os métodos de Firefox, é necessário que você instancie o objeto, ou seja, vai lá e pega a variável do tipo específico, nome da variável, recebe new Firefox, na verdade? Isso é a instanciação aqui do objeto. Para os métodos que são estáticos, não é necessário fazer essa instanciação do objeto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Digamos que a gente tem aqui uma classe, que é a classe frases. A classe frases, como vocês podem ver, olha só, ela é pública. Ou seja, qualquer outra classe pode ter acesso a essa classe frases. Então, public class frases, e aqui eu tenho a abertura da chave para definir o escopo. Dentro dessa classe frases eu tenho 3 métodos. Um método é private. Lembra que é private? Esse método só pode ser utilizado aqui dentro do frases, certo? Aqui dentro do frases. E eu chamei aqui private void. O que era void? Não tem retorno, na verdade. Saudação. Então o nome do método é saudação. Ele é um void, ou seja, não retorna nada, e ele é private, ou privado. Só pode ser utilizado dentro do escopo da classe frases. O que acontece quando eu chamo esse método? Ele mostra na tela, né, aqui essa... deixa eu só corrigir isso daqui também, pessoal, me desculpem aí. Hoje eu tô corretor, hein? Olha só, vejam que esse método aqui, o método saudação, ele é um método, pessoal, que ele faz um print ln aqui, tá vendo? Ele tá mostrando algo no console, tá bom? Então, aqui embaixo eu estava colocando esse print ln dentro de outro print ln. Oh, meu Deus do céu. Como que eu vou ensinar as pessoas assim, fazendo essas cagadinhas, né? Bom, vamos lá. Vamos pensar que a gente acabou de entrar, então a gente está falando de métodos estáticos para estar aqui classe frases. Tudo bem? Olha só. Private void saudação. O que o saudação faz? Ele mostra no console o texto olá como vai, só que só pode ser utilizado dentro do escopo da classe frases. Eu tenho aqui, ó, um método public void, ou seja, não retorna nada, que é o saudar. O que ele faz?
ele chama o método saudação. E, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela como vai. Entenderam? Então, o método saudação está sendo utilizado aqui dentro do método saudar, certo? Então, toda vez que eu chamar saudação ou saudar, ele vai mostrar na tela olá como vai. Já aqui, ó, a gente tem um método despedir que é void, ou seja, não retorna nada. E olha só, ele é estático e público. Ou seja, qualquer um que chamar a classe frases, certo? Vai poder ter acesso ao método despedir. Qualquer um que chamar a classe frases vai ter acesso ao método saudar. Qualquer um que chamar a classe frases não vai ter acesso ao método saudação, porque ele é privado, só pode ser utilizado aqui dentro, como vocês viram aqui no saudar, certo? Olha só o que fez o método se tornar estático. Essa palavrinha mágica aqui, ó, static, fez com que ele se tornasse estático. Ah, tudo bem. Então você disse o seguinte, Júlio, métodos estáticos eu não preciso instanciar objeto, né? Então quer dizer que eu não vou precisar fazer um frases, espaço. Minhas frases recebe new frases, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. É isso, Júlio? Exatamente. Como que eu faço então para chamar o despedir sem ter esse new, taradá? Como que eu faço? Assim, ó. Frases.despedir. Eu já consigo ter acesso ao método estático dessa forma aqui, ó. Muito simples, na verdade. Certo? Exatamente dessa forma aqui. Tá bom? Agora, olha só, nós temos aqui também uma outra forma de utilizar esse mesmo método despedir, que é o seguinte, olha só, instanciei aqui, ó, frases, recebe minhas frases igual a new frases. O que isso daqui é? O que eu fiz aqui? Acabei de instanciar o objeto. Agora eu posso, para mim ter acesso aos métodos, eu digito minhas frases, ponto. Saudação, ele mostra lá como vai. Minhas frases ponto saudar, ele mostra lá como vai. E minhas frases ponto despedir, ele mostra até mais, da mesma forma que aconteceu aqui. Aí alguém me pergunta, ah, Júlio, mas você não falou que esse método aqui era estático e que eu não precisava instanciar o objeto? É, exatamente. Só que se você instanciar também funciona, tá bom? Então nós temos aqui essas duas formas de utilizar um método que é estático, certo? Bem, só que temos um erro aqui, né? Alguém conseguiu identificar? Bom, se você conseguiu, olha só onde que é. Aqui, ó. Saudação. Esse método, ele é privado. Se ele é privado, eu não consigo chamá-lo, não consigo utilizá-lo aqui, ó. Então, esse saudação daria erro, porque saudação é privado. Lembrem-se disso, tá bom? Então, o que vai acontecer é que esses métodos privados são métodos que você só quer utilizar dentro do escopo, você não quer utilizar fora, tá bom? Então é isso que acontece. Aí um dia alguém me perguntou assim, ah, Júlio, mas e se eu colocasse uma classe como private? Não é verdade? Porque eu disse que quando você coloca algo aqui, um método, um atributo como private, você só pode usar no escopo. E se eu colocasse uma classe como private? Bom, não é muito utilizado, tá bom? Tem muitas pessoas que até dizem que não é passível de utilizar, né, como private ali em cima no class. Mas o que acontece é que se você coloca uma classe como private, você só vai poder ter acesso a ela dentro do pacote onde essa classe estiver, entendeu? Então é isso que acontece ali quando você põe uma classe como private. Bem, então a gente viu aqui que quando eu tenho um método estático, eu posso chamá-lo diretamente na frente do nome da classe. Eu não preciso de fazer um new naquela classe, nem instanciar o objeto. Bom, existem métodos que retornam objetos. Vamos voltar lá atrás para vocês verem um método que retorna algo, né? Vocês vão perceber o seguinte. Nós temos nos métodos que retornam coisas, né? Como aqui, por exemplo, o nosso método... Meu Deus, eu não sabia que estava tão longe assim. Bem, aqui. Olha só. Um método qual é minha idade, ele é um método do tipo int. Então ele retorna um número, certo? Mas eu poderia ter um método que retornasse um objeto. Então aqui eu poderia ter o objeto Chrome, por exemplo. E aqui eu colocaria um nome do método como qual é o meu... navegador padrão,
Então, quando eu desse um return, eu retornaria Chrome. Entenderam a ideia? Então, eu poderia ter aí em vez de retornar apenas um string, que ele retornasse para mim um objeto em si, certo? Então, vamos voltar lá para aquela determinada parte onde nós estávamos falando sobre essa questão do retorno do objeto, na verdade? Então, eu posso sim retornar um objeto. Olha só. Digamos que a gente tenha um determinado objeto, aqui uma classe, né, que é a descrição do objeto, que é a classe plugin Selenium IDE. Então, olha só, ela é public class public Selenium IDE. Ela só tem um método, tá bom, pessoal? Que é o método público void, ou seja, não retorna nada, que é um método de nome clicar, e que toda vez que você quer utilizar o método clicar, você tem que passar um parâmetro. E esse parâmetro que eu estou passando é um parâmetro alvo, que é do tipo string, certo? Então, olha lá, ó, quando eu coloco aqui o método clicar, quando eu defino aqui o método clicar, passando por parâmetro um alvo, que é do tipo string, ele usa o método system.out.println para clicar em um determinado, para apresentar na tela o texto clicou em um determinado alvo. Certo? Então, uma vez que ele clicou, que ele foi chamado, aqui junto com o texto clicou em, apresenta-se então o texto contido dentro de alvo. Isso daqui é uma concatenação em Java, tá, pessoal? Vocês podem ligar aí um determinado string a outro determinado string utilizando aqui o sinal de mais. Bem, dado que eu tenho aquele plugin Selenium IDE, olha só, digamos que a gente tem aqui aquela declaração da classe Chrome, que vocês vão lembrar-se bem, né? Public class Chrome, que estende navegador, aqui dentro tem já os métodos e os atributos contidos em navegador, e a gente tem aqui lá aquele atributo plugins e o método mostrar código fonte. Mas olha só, eu coloquei aqui um outro método, que é um método público, que devolve, né, que retorna um plugin do Selenium IDE e que o nome do método é plugin Selenium IDE, certo? O que acontece aqui dentro do plugin Selenium IDE? Ele instancia um novo plugin Selenium IDE, então plugin Selenium IDE, espaço PSI, recebe new plugin Selenium IDE, e aí ele retorna esse plugin do Selenium IDE. Vocês entenderam? É simplesmente um método chamado plugin Selenium IDE que instancia o plugin e que retorna ele, certo? Ou seja, toda vez que no objeto Chrome eu usar o método plugin Selenium IDE, ele vai retornar o plugin do Selenium IDE para mim. Então, olha só, eu instancio o Chrome numa variável navegador Chrome recebendo new Chrome. Uma vez que eu fiz isso, olha só, eu posso criar uma variável PSI, que é do tipo plugin Selenium IDE, e falar, olha Chrome, me dá o plugin do Selenium IDE. Então ele retorna o plugin do Selenium IDE para essa variável PSI, e aí então eu posso usar a variável PSI.clicar, passando por parâmetro botão salvar. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Dentro do meu objeto Chrome eu tinha essa opção aqui, esse método de retornar o plugin do Selenium IDE. Eu fiz isso dentro de uma variável PSI e então usei o método .clicar do plugin do Selenium IDE passando o parâmetro botão salvar, que apareceria no console, clicou em botão salvar. Mas existe uma outra forma mais simples de usar isso, que é a seguinte, ó. Chrome, espaço navegador Chrome, recebe new Chrome, instanciei o objeto Chrome. Olha o que eu poderia fazer. Navegador Chrome ponto Selenium plugin Selenium IDE, que é aquele método. Esse método aqui, como vocês lembram, ele retorna o novo plugin do Selenium IDE. Como ele já retorna aqui, eu já posso fazer aqui, ó, de forma encavalada, ó, ponto clicar, botão salvar, porque em Java ele já compreende aqui o retorno do novo plugin do Selenium IDE. Então eu já posso aqui, ó, já encavalar o ponto clicar, botão salvar, ao invés de fazer como a gente fez antes, né? Ó, a gente pegou o plugin, jogou numa variável para depois pegar a variável e utilizar o método clicar. Aqui não, a gente já pegou o plugin do Selenium IDE e já clicou em cima.
Entenderam? Então vocês têm que imaginar que esse método plugin do Selenium IDE já retornou um novo plugin. E eu já cliquei ali mesmo, certo? Então é possível fazer isso daqui com métodos que retornam um objeto. Você já retornar um objeto e já utilizar algum método daquele determinado objeto. Isso é uma facilidade que o Java te traz. Comandos condicionais. Comandos condicionais, pessoal, são comandos que são utilizados para você tomar uma determinada decisão dentro do decorrer da execução do programa. Então, por exemplo, eu crio um programa que eu peço para o usuário digitar o nome dele, ou a idade dele, certo? E aí eu peguei essa idade. Dentro do meu programa eu tenho um condicional. Se a idade for menor que 12, mostre criança, se não, mostre adulto, entenderam? Então eu poderia fazer ali um comando condicional. O comando condicional ele geralmente é conhecido como um if ou como um se, né? As pessoas geralmente falam assim, coloca um if ali, coloca um se ali. E aí nós utilizamos então esse comando condicional para tomar essas decisões dentro do decorrer da execução do nosso programa. Em Java nós temos diferentes formas de implementar condicionais. Mas nesse microtreinamento a gente vai focar apenas no comando if, né, e nos seus complementares, que é o else ou else if. Bem, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Então nós temos aqui um método criança ou adulto, que é um método que não tem retorno, né, ele é um void, e ele aguarda que nós passemos um parâmetro para ele, que é um int de idade. Ou seja, todas as vezes que a gente for utilizar o método criança ou adulto, vai ter que passar um número aqui para dentro dele. Se eu passar um número para dentro dele, esse número vai ser absorvido pela variável idade e eu vou poder utilizar a variável idade dentro do método, certo? Então, digamos que eu passei aqui uma determinada idade, ele vai utilizar o comando if, que é esse daqui, ó, if a idade for menor que 12, daí ó, tem aqui essa chave. Ou seja, o que vai acontecer é que se a idade que eu passei for menor que 12, ele vai vir aqui e vai escrever no console a criança. Se não for maior que 12, ou se não for menor que 12, ou seja, se for igual ou maior que 12, ele vai mostrar a mensagem adulto no console. Entenderam? Então é assim que eu uso o comando condicional if. If, parênteses, uma condição, e então uma chave para declarar o que tem que acontecer, fecha a chave, se não, eu posso fazer alguma outra determinada coisa aqui, tá? O se não, ele não é obrigatório, tá? Você pode fazer um if que só tenha if. Só que o else é um complementar para você travar que teria um caso contrário aqui, né? Então, o que teria que acontecer caso não fosse menor do que 12, tudo bem? Então, vamos a alguns exemplos. É criança ou adulto passando o número 7. Ele vai olhar aqui no meu código e com certeza vai dizer, é criança, porque 7 é menor do que 12. É criança ou adulto passando 25. 25 não é menor do que 12, então ele vai mostrar, é adulto. 14. É menor do que 12? Não, então ele vai mostrar, é adulto. Mas peraí, adulto? 14 não deveria ser adolescente? Né? Pelo que eu, Júlio, entendo, é que adultos são iguais ou acima de 18 anos, na verdade. Então, dentro desse nosso código aqui, existiria ainda mais uma divisão. Tá bom, menor do que 12 é criança. Mas igual a 12, maior que 12, até que seja menor que 18, né? Ou seja, de 12 até 17, são adolescentes, na verdade. Então, como eu faria para implementar isso aqui em Java? Olha só, eu faço assim. Além daquele if, idade menor que 12, e o else, né, para falar que é adulto, eu coloco esse daqui, ó. If idade for menor que 12, faça isso, mostre a criança. Mas, se não for menor que 12, se for maior ou igual a 12 e, tá, que eu posso usar aqui um e, poderia usar um ou também, que é um pipe. Pipe, para quem não sabe, é aquela barra que é vertical, né? Ela geralmente fica, inclusive, acima da barra simples, né? Eu seguro o Shift, aperto o barra e vem essa barra que é o pipe, que é uma barra vertical. Então, dois e comerciais,
né, ele representa E e 2 pipes representa OU em Java. Então aqui ficaria: se for menor do que 12, é criança. Se não, se for a idade for maior ou igual a 12 e menor que 18, então é adolescente. Agora, se não, ou seja, se for igual a 18 ou maior que 18, vai ser adulto, entendeu? Então agora a gente sim corrigiu o nosso código. Então toda vez agora que eu tiver algo que esteja entre 12 e 17, inclusive, ele vai me mostrar que é um adolescente. Entenderam como funciona o else if aqui então? Ele serve para mim complementar aqui o meu if, que às vezes só o if e o else não é o bastante, então eu tenho que colocar else if. Quantos else if eu posso ter? Posso ter N, posso ter muitos else ifs aqui, tá? Só que eu digo para vocês, para automação geralmente a gente usa coisas assim, tá bom? Pode haver outros condicionais, eu vou pedir para que vocês procurem pesquisar mais quando vocês tiverem essa necessidade, certo? Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre listas, que é um dos nossos últimos tópicos, se não o nosso último tópico, se eu não me engano. Bem, o que são listas? Listas são elementos que podem armazenar uma série de valores. Então, lembra do vetor? Vocês já devem ter visto em alguma linguagem de programação. Se você lembra do vetor no Delphi, por exemplo, no Object Pascal, né, ou Pascal, ele era um elemento que poderia armazenar uma série de elementos definidos, né? Então, por exemplo, você tinha que colocar 7 elementos lá dentro, não é verdade? Já no PHP, quando você cria um vetor, você pode colocar N elementos, você não tem que olhar para nenhum, ou você não tem que determinar qual que é o limite de elementos a estarem lá dentro. No Java, a gente tem tanto vetores como listas, certo? Só que vetores tem número definido. Já listas, não. Listas você pode colocar quantos elementos você quiser. E listas, ele é um determinado elemento que é muito utilizado na automação de testes, porque às vezes você quer, por exemplo, buscar todos os links que estão na página. Buscar todas as linhas que estão numa tabela. Então você utiliza listas para isso. Então por isso que eu decidi abordar também listas aqui nesse nosso micro treinamento. Então veja lá. Listas são elementos que podem armazenar uma série de valores. Em Java, listas precisam ter um tipo específico. Então nós temos aqui, ó, como que eu declaro uma lista? Eu coloco lá list, e com um símbolo de menor e um símbolo de maior, dentro desse símbolo de menor e maior, que é bem semelhante a uma tag, para quem programa para web, eu coloco qual é o tipo da lista. Então listas têm que ser definidas, elas têm que ter um tipo específico. Então essa daqui é uma lista de strings, poderia ser uma lista de navegadores, poderia ser uma lista de inteiros, poderia ser uma lista de árvores, tá? Eu coloco qual é o tipo aqui. Dou um espaço e coloco o nome dessa minha variável que vai ser a lista. Eu chamei de frutas favoritas. Recebe um new e olha só, eu uso o objeto arraylist, passando também qual é o tipo desse arraylist, que é o tipo string. E é uma classe comum, tá, pessoal? A única coisa que a gente define qual é o tipo aqui, ó, dentro do símbolo de menor e maior. Tem ainda assim, claro, por ser uma instanciação do objeto, o símbolo de abre e fecha parênteses, certo? Então aqui dentro desse objeto aqui, frutas favoritas, que é list, eu usei o new arraylist. Vejam que interessante, né? Aqui a gente está fazendo uso dessa classe list, né? Que provavelmente esse arraylist estende a classe list, e por isso que eu posso utilizar aqui, ó. Poderiam imaginar que isso daqui fosse o Chrome e esse daqui fosse a variável navegadores, vocês lembram? Então, como o Chrome estende navegadores, eu posso criar uma variável, instanciar um objeto em uma variável do tipo, que é do tipo da base, entenderam? Então aqui nesse caso, o arraylist estende list, então eu posso criar aqui uma variável frutas favoritas, que é list, recebendo um new arraylist, tá bom? Isso daqui é o comum de vocês verem aí em Java. O que eu faço se eu quero adicionar frutas a esse objeto frutas favoritas, essa lista frutas favoritas? Então eu coloco assim, frutas favoritas.add e coloco qual é a string, laranja. Frutas favoritas.add maçã, frutas favoritas.add abacaxi. Eu poderia colocar um frutas
frutasfavoritas.ed00? Não. Porque, desculpa, eu poderia colocar um frutasfavoritas.ed11? Não poderia, porque 11 é um inteiro. Eu só poderia colocar se esse inteiro estivesse dentro de uma aspas duplas, que daí ele se tornaria uma string, entenderam? Por que não funcionaria? Porque é do tipo string. Então, quando é tipo string, só pode passar valores string. Então, o que aconteceu aqui? Frutas favoritas, .ed laranja, agora ele tem um item laranja lá dentro. .ed maçã, também tem um item maçã. Então, tem laranja e maçã. Adicionou abacaxi, tem laranja, maçã e abacaxi. Como que eu faço para lidar com essa lista? Ou seja, se eu quero mostrar os valores contidos dentro dessa lista, eu faço com um for. Olha só, for, parênteses. E falo string fruta, ou seja, essa daqui é uma fruta que é uma string. 2 pontos, o nome da lista, a variável que está a lista, frutas favoritas. Sabe o que acontece aqui, pessoal? Esse for, ele repete o que está dentro dele. Então, ó, for string fruta, 2 pontos, frutas favoritas, abrir chave, fechei chave. O que está dentro, ou seja, entre o abrir e fechar da chave, vai ser repetido n vezes, onde n é o número de itens que tem dentro do frutas, ou seja, vai rodar 3 vezes essa linha aqui. Essa linha vai ser executada 3 vezes. E a cada vez que essa linha for executada, ele vai trazer uma fruta aqui dentro. Então, na primeira vez que for executado, vai trazer para cá a fruta laranja. Então ele vai escrever na tela, no console, gosto de laranja. Na segunda vez que ele rodar, ele vai ser maçã. Então, gosto de maçã. Na terceira vez vai ser abacaxi. Então, a variável fruta vai ter a palavra abacaxi. Entenderam? Então, posso usar o for para fazer essa listagem. Muito interessante, né? Vamos fazer um outro exemplo agora, olha só. List navegador, certo? Então eu estou criando aqui um objeto navegadores, que é do tipo lista de navegador, que recebe um new array list de navegador, ou seja, essa variável navegadores pode ter navegadores aqui dentro. Então olha só o que eu fiz, navegadores.ed adicionei um Firefox. Navegadores.ed adicionei um Chrome, navegadores.ed adicionei um Internet Explorer. Por que eu pude colocar 3 objetos diferentes aqui dentro dessa variável navegadores? Porque todos eles estendem navegador. Viram que interessante? Então eu posso utilizar a questão da especialização em casos como esse. Quero adicionar 3 objetos diferentes, todos eles estendem navegador, então posso fazer uma lista de navegadores. Ia ficar difícil se fosse de outro jeito, né? Pensou se eu colocasse uma lista de Firefox? Só ia poder adicionar Firefox. Uma lista de Chrome, só ia poder adicionar Chrome. De Internet Explorer, só Internet Explorer. Mas como todos eles estendem a base que é navegador, eu posso criar uma lista de navegador e adicionar navegadores que estendem a essa base que é navegador. Muito legal, né? E aí como que eu lido com essa lista? Eu uso for, olha só. For, uma variável navegador que é do tipo navegador, 2 pontos, a lista, que é navegadores. Então o que vai acontecer? Esse for aqui vai rodar n vezes, onde n é o número de navegadores que existem dentro da variável navegadores. Que no caso aqui são 3. Certo? Então olha só que interessante. For navegador, navegador, em navegadores ele vai rodar 3 vezes e a cada vez que rodar eu vou dar um system.out.println, ou seja, mostrar no console o nome, né, o atributo nome do navegador. Certo? Então na primeira vez vai ser Firefox, na segunda vai ser Chrome, na terceira vai ser Internet Explorer. Mas para quem é bem atento, já percebeu um erro nessa linha aqui, né? Vamos ver? Vai dar erro. Por quê? Porque nome é privado. Lembra? Eu não posso utilizar nome porque nome é um atributo privado. Mas eu posso utilizar os demais métodos e atributos públicos. Então, olha só, eu posso fazer um navegador.navegar, um navegador.atualizar, um navegador.fechar, que tudo isso vai funcionar porque todos esses métodos aqui são públicos. Então, na primeira vez ele navega para o Google, atualiza e fecha com o Chrome, depois com o Firefox e depois com o Internet Explorer. Legal, né? Bom, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Esse material ele vem para tentar ajudar vocês a começar a entender o que vocês precisam saber sobre Java para começar a gravar os seus scripts. Desculpa, gravar não, tá, pessoal? A escrever os seus scripts utilizando o Selenium WebDriver. Vocês vão perceber que no decorrer da sua trajetória em automação, você vai sim precisar se tornar um pouco mais técnico em Java. Então a ideia é que você se especialize, busque mais conhecimento para que você possa criar scripts que são mais técnicos, mais reutilizáveis e mais fáceis de dar manutenção, certo? Eu recomendo que vocês assistam ou vejam aí alguns posts do Stefan Teixeira, stephanteixeira.com.br. Ele costuma escrever sobre alguns posts bastante técnicos para que vocês possam entender o nível de técnica que você tem que ter em Java para conseguir fazer algo muito mais maduro, tá bom? O que vocês viram aqui, vocês conseguem começar a automatizar seus testes, só que a ideia é que vocês continuem melhorando, né? E é claro, para quem quer aprender Selenium WebDriver, tem aí também alguns vídeos que eu gravei, mas tem também aí o Elias Nogueira, que é um grande amigo meu, e que ele tem feito muitos posts para disseminar o Selenium pela comunidade de testes. Então procurem pelos posts do Elias Nogueira também, tentem entender melhor o que é o Selenium WebDriver, como utilizá-lo e faça com que as suas habilidades, suas características de automatizadores de testes melhorem, para que você também seja um profissional mais atraente no mercado e consiga aí lidar com os problemas que acontecem no dia a dia. Tudo bem? Eu fico muito contente de que você esteja ouvindo essa mensagem, porque você acompanhou até o fim esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu feedback aqui embaixo e espero que você consiga ter sucesso nas suas automações e na sua carreira. Se precisar de algo, entre em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Twitter e espero que você consiga atingir seus objetivos. Até a próxima. Tchau, tchau.